Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa capacitação sobre Scrum. Nas últimas aulas a gente viu um pouquinho sobre o que é o Scrum, quais são os papéis de cada pessoa ali dentro do Scrum. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os eventos que envolvem a metodologia Scrum, né? O que são esses eventos, como que eles são definidos, quais as importâncias dele. Então é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Então, basicamente, tudo dentro da metodologia Scrum, ela gira em torno de um evento principal que é a sprint. Então, dentro da sprint, a gente tem meio que quase como sub-eventos que vão modelando a organização de todo aquele processo que no final dele acaba no encerramento de uma sprint. Então, basicamente, esse ciclo de eventos ele vai sempre começar com a sprint planning, que é o planejamento da sprint. Nesse evento é onde o time vai planejar o que vai ser trabalhado, quem vai ficar com cada tarefa, quais as dificuldades dessa tarefa e qual que vai ser o foco principal da entrega final. É comumente feito também em alguns times, algumas empresas, uma dinâmica que chama Planning Poker. Planning Poker é onde você usa uma sequência de Fibonacci, que cada pessoa ali do time que está sendo composto dá um nível de dificuldade para aquela tarefa, e aí todo mundo entra em acordo sobre o grau de dificuldade que cada tarefa tem ali dentro daquela sprint. É uma forma de você deixar justa o que vai ser feito por cada pessoa e o nível de dificuldade que cada um vai ter naquela sprint. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que vai ter ali durante esse planejamento da sprint, quais são os próximos eventos. Vou explicar um pouquinho mais para vocês. Um outro evento muito importante que acontece dentro desse ciclo é a Daily Scrum. A Daily, como eu já falei anteriormente, ela é uma reunião muito rápida, que ela vai ter ali de no máximo uma duração de no máximo 15 a 20 minutos, para você, com o objetivo principal de você atualizar o seu time sobre o que você está fazendo, o que você vai fazer no dia atual. Então você sempre vai começar falando o que você fez no dia anterior, e o que você vai fazer no dia atual. E isso aí tem uma série de benefícios. Por exemplo, você melhora a comunicação do time, todo o time fica coeso sobre tudo, o que todo mundo está fazendo, todo mundo tem uma clareza sobre o que está sendo desenvolvido. Você consegue identificar impedimentos de uma forma muito rápida. Então, como todo dia você está em reunião com o seu time, dando atualizações constantes de como está a sua entrega, de como está o seu desenvolvimento, se você tem algum problema, você consegue resolver isso de uma forma muito rápida. Então, se um dia você fica agarrado com alguma coisa, no outro dia você já consegue, nessa reunião, já explicar o que você teve dificuldade e ali mesmo na reunião você já consegue trocar algumas ideias com o pessoal do seu time para resolver aquele problema de uma forma muito rápida, né? E um outro evento que também acontece nesse ciclo é a Sprint Review. Uh, Como eu já falei também anteriormente, a sprint ela vai ter uma duração ali de uma média de 2 semanas. Então, pegando um exemplo de uma sprint que dura 2 semanas, a sprint review ela vai acontecer basicamente no final da primeira semana, no meio da sprint, né? Então você pega o meio da sprint, vê tudo que está sendo desenvolvido, revisa os pontos principais daquela sprint, qual que é o foco principal dela e confirma se está tudo correndo como era o planejado, busca identificar alguns problemas que podem estar acontecendo com o time de desenvolvimento, garante que tudo aquilo que foi planejado vai ser entregue no final, e se não for, por que aquilo pode ser ou não entregue. Então, essa review da sprint é mais para garantir que ao final dela, o planejamento que teve no início vai ser cumprido. Então, é um evento muito importante porque você garante a consistência do projeto que está sendo desenvolvido naquela sprint. E por último, para fechar esse ciclo da sprint, né, que igual eu falei é o evento principal ali dentro do Scrum, é o encerramento da sprint. É, então, de novo, num exemplo de uma sprint de 2 semanas, na primeira semana, no final da primeira semana, você tem o review daquela sprint, de como está o andamento dela, e no final da segunda semana, você tem o fechamento literal daquela sprint, né? Então você vai analisar os resultados que foram obtidos naquela sprint, quais foram os problemas encontrados no desenvolver daquelas tarefas, o porquê que não foi feito alguma coisa, se não foi feito, o que pode ser levado para a próxima sprint, que não vá atrapalhar o cronograma do projeto. Então, o encerramento da sprint é justamente você analisar tudo o que foi feito, se tudo que foi feito da forma como deveria ser, se os objetivos com o desenvolvimento daquelas features, daquelas tarefas foram alcançadas, e é basicamente você encerrar um ciclo de uma sprint para logo depois você já começar outro. E, como eu falei também, não tem problema nenhum você levar problemas, entre aspas, né, ou tarefas que não foram feitas numa sprint para outra. E o Sprint Review é justamente para isso, né? A importância do último evento, que é o Sprint Review, é justamente para isso. Quando você está no meio de uma sprint, às vezes você pega uma tarefa que no começo ela aparentava ter uma dificuldade, mas com o desenrolar dela, você foi vendo que aquilo lá pode levar mais que uma sprint para fazer. Então, ao final da sprint,
você vai ter o resultado daquilo, você vai ver que o resultado não foi exatamente como no início do planejamento, mas você tem os motivos do porquê daquilo. E aí você encerra a sprint e leva aquele chamado para uma outra sprint. E é assim que funciona esse ciclo dentro do Scrum, né? Então, basicamente é isso. Esses são os eventos dentro da Scrum. Espero que tenha ficado claro para vocês. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre os artefatos do Scrum e como que eles funcionam. E espero que vocês estejam gostando e muito obrigado.